Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer a entrevista com a minha colega, que eu falei com vocês que entrevistaram, trabalhou comigo na enfermagem há muito tempo, né? Eu falei com vocês que ia lançar domingo passado, mas houve um contratempo com ela, devido mudança de clima, né? Que aí ela adoeceu, a gente vai esperar, né, gente? E aí, fala um pouco da sua vida lá com meus assinantes, povão lá. Eu sigo o seu canal, acho maravilhoso o que você faz com os animais, admiro muito, né? O que você fez na sua vida da enfermagem, você continuou hoje fazendo, cuidando dos animais. Eu acho que você segue o mesmo padrão, né? Dando do melhor de você. E muito interessante. E agora que você me chamou para falar sobre um pouco sobre a vida fora do país, eu vou ter a oportunidade também de falar de algumas coisas que acontecem na minha vida, né? E que pode influenciar as pessoas que têm desejo de sair do país, e falar também do meu lado de escritora. Então conta um pouquinho para nós, Ida, a respeito da sua trajetória. Quando você chegou lá, como é que você fez? Foi uma decisão que você tomou de repente? Vou sair do país, vou tentar uma vida melhor? Conta pro pessoal, você venceu lá, o que você passou, uma sua experiência. Deixa eu começar a falar sobre a necessidade que leva uma pessoa a deixar o seu país, né, sua terra natal, e sua família, emprego, trabalho, que te leva a deixar seu país e você às vezes não quer fazer aquilo, mas é obrigado a fazer, né? A necessidade financeira, que foi o meu caso, né? Tinha 2 filhos, separada, e precisava ter dinheiro para terminar de pagar meu apartamento para poder mudar para ele, né? E eu não via, trabalhando em 2 empregos, eu não via isso, não acontecia, não sobrava dinheiro para fazer isso. E aí eu vi a oportunidade de seguir, outras pessoas me falavam que a enfermagem lá dava muito dinheiro, e eu, na ilusão, acreditei, né? Acreditei que você... Nem pensei na barreira maior, que é a língua, né? Sei. Eu não sabia falar nada de inglês. Mas lá, você trabalhou na enfermagem mesmo? Não, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui trabalhar no que deu para trabalhar, no que surgia. Por exemplo, na escola eu me matriculei logo para aprender o inglês, né? E assim que eu me matriculei, eu já conhecia pessoas, fiz conexão, que fui trabalhar na limpeza, limpando escritórios em Nova York, depois eu fui trabalhar limpando casa, e aí foi surgindo outras oportunidades até eu ser babá, que estava mais próximo à enfermagem, né? Sim. Mas mesmo assim, sem falar inglês quase nada, só sabia falar love you. Mas eu comecei a frequentar igrejas, né? Para ter contato com outras pessoas e não me sentir sozinha também, né? A gente busca apoio emocional em todas as formas positivas, né? E isso foi que me levou a ir pensando mais tarde em trabalhar na área de enfermagem, né? E que não é fácil, para você trabalhar na enfermagem lá, você tem que estar legal no país, né? Você tem que falar a língua fluentemente, né? Então, quando você chegou lá, você não dominava o inglês? Nada, não sabia nem o básico. Eu não sabia nem o básico do inglês, nem a gramática. Eu acho que esqueci tudo, que eu assisti, um pouco de inglês que eu tive no colégio aqui, não dava para lembrar mais, né? Não dava para conversação nem nada, né? Sim. Então, quando eu estava trabalhando, fui trabalhar de babá numa casa que era uma brasileira, né? Que era casada com um americano, e as crianças só falavam inglês. E lá eu me desenvolvi um pouco, né? Fiquei 1 ano lá, desenvolvi um pouco, até que eu conheci o meu esposo hoje, né? E ele me deu a oportunidade de estudar, de ir para a escola, terminar o curso de inglês, e mais tarde, se eu casasse com ele, ficasse legal no país, eu podia trabalhar na enfermagem, né? Bora, gente, para os Estados Unidos conhecer americano. Não, o meu marido, ele é peruano. Ele foi para lá, novo, para os Estados Unidos, né? E mais tarde ele conseguiu a cidadania americana. Mas a gente só falava espanhol, porque eu aprendi a falar espanhol obrigada, né? Porque eu não sabia também falar, não. Sim. E
para mim me comunicar com ele, eu tinha que escutar ele falar e repetia as frases, até que aprendi, né? E estou estudando inglês na escola, né? Terminei, depois de 3 anos eu me formei como inglês como segundo idioma na faculdade. Mas eu preciso, para fazer enfermagem, eu precisava fazer mais 2 anos, ter o curso superior de enfermagem. Sim. E eu comecei, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a fazer por matérias, porque era muito pesado para mim, muito difícil. E aí, quando eu estava terminando o 3º semestre, meu filho passou na universidade no Brasil, particular. Sim. Então, eu tinha que arranjar outro trabalho, eu coloquei na balança. Ou eu termino meu curso, ou eu pago, ajudo meu filho. E eu achei que se eu fui para lá para ajudar, já estava sacrificando eles, a ausência, né? Uhum. Então, eu tinha que fazer algo para ajudar ele. Então, eu parei o meu curso, que eu me arrependi muito depois, parei e fui trabalhar em 2 empregos, quando eu trabalhava aqui, Sim. né? Para poder pagar o curso dele. Então, assim, essa coisa de dizer que América, você consegue as coisas e você vai vencer, vai o sonho americano, é muito relativo, né? Dependendo do que você vai fazer nos Estados Unidos, né? Uhum. E como é o seu grau de conhecimento da língua. Porque eu conheço muitas pessoas que foram para lá, se deram muito bem, né? Foram para lá pequenos, jovens, aprendeu a falar inglês, desenvolveu, estudou em escola lá, no colégio, né? Que a gente fala colégio lá, high school. E essas pessoas se tornaram, né, profissionais e ganham muito bem, entendeu? E outras pessoas que, assim como eu, foram para ajudar, né? Ajudar a família que deixou para trás. Então, quando você vive num lugar... Teve que ralar muito para quando você conquistar, vive num né? lugar que você tem que sustentar o seu lado e sustentar o lado de alguém que está lá, que depende de você, é muito difícil juntar dinheiro, né? Apesar que eu não posso dizer que tenho uma vida muito ruim, porque eu casei, né? Meu marido é muito bom, um homem muito bom, trabalhador, muito carinhoso. Então, assim, eu conquistei uma coisa que eu não pensava que ia conquistar, que era a vida, como é que fala? Privada, né? Eu fui com a intenção de trabalhar, pagar dívidas e voltar depois de 2 anos. Porque é isso, 2 anos eu estava lá no processo de pensando em casar com ele, para poder... né? Então, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Tem quanto tempo você está lá? 25 anos fez agora que eu tô lá. Nossa, muito tempo, né, gente? Parece, Regina, mas a gente olha assim para trás, parece que foi ontem, sabe? 25 anos. Eu, quando eu fui, a sua filha estava bebê, hoje já está uma moça, né? Então, hoje você já é uma cidadã, né, gente? Já tem esse... Eu tenho a cidadania americana, né? Você acha, assim, que valeu a pena você sair do Brasil para poder tentar a vida lá fora, igual você fez? Essa é uma pergunta muito difícil para mim, sabe, responder, porque eu fico pensando assim, se eu não fosse? E se eu tivesse resolvido aqui? E se minha família tivesse me ajudado, né? Eu não ter ido e pagado meu apartamento, e tudo isso passa na minha cabeça. Mas é aquela coisa, eu era muito orgulhosa. Eu acho que meu tio já me ajudava, né? Eu morava lá na casa dele de graça e não pagava aluguel até eu comprar uma casa para mim. Então, se eu for pensar em tudo, eu disse assim, não valeu a pena, porque eu fui para os Estados Unidos e comprei uma casa, muito bonita, uma casa linda, e depois de 5 anos pagando essa casa, nós perdemos a casa, porque teve aquele problema financeiro, né, nos anos 2009, então ficou muito difícil para a gente manter o nível de vida que a gente tinha e pagar a casa, né, que subiu muito, então a gente perdeu a casa. Então eu digo assim, será que valeu a pena eu vir? Depois de tudo isso, eu vim para salvar um apartamento e casei, comprei uma casa e perdi a casa. Aí você fica na balança, se pesando. Tipo assim, para vocês por medo, exatamente, né? Pagou uma aqui e perdeu uma. Não casei com um homem rico, né? Que poderia, né, entre aspas, ter salvado a minha vida, né, nesse ponto financeiro. Mas quem me garante que eu era feliz? Quem me garante que eu estava casada até hoje? É verdade. Porque tem a coisa, tem mulheres que vão para lá e casa com a pessoa só para ganhar a cidadania. Elas não estão nem aí ser felizes, não. Elas querem dinheiro, né? E manter o legal, de vida bom, manter legal, ficar legal no país, casar. E depois se separa com o tempo, vê que não é aquela pessoa que ela quer e
fica com a cidadania e o homem segue em frente, né? Então, muitas delas até têm filhos, né? Para poder segurar a pensão. E assim, mas eu não era meu caso, né? Eu já era uma mulher que não podia ter filho, né? Já tinha realizado esse lado meu, não tinha mais necessidade. E as coisas foram acontecendo sem eu buscar. Porque eu não busquei. Eu não busquei. Eu era tão ingênua que em um dos meus livros que eu conto a minha história, minha trajetória, as pessoas dão risada. Você é louca, você colocou tudo isso no papel. E seu marido hoje, quando ele lê esse livro, eu digo, olha, foi através dele que eu conheci. Foi através de um amigo que eu conheci ele. Então ele não pode achar ruim, né? Porque eu conto a verdade. Então, assim, a minha franqueza nessa relação de vida, eu acho que as pessoas deveriam olhar antes de qualquer coisa quando elas quisessem emigrar para algum país, né? Pois é. Com a questão da migração para outros países, que conselho você daria para quem tem vontade de sair do Brasil e tentar uma vida lá fora? A primeira coisa que eu falo é que as pessoas que têm vontade, elas têm que seguir o que o coração delas está pedindo. Porque é mais fácil você, lá na frente, você se arrepender do que você não fez do que você fez. Entendeu? Aí você diz, eu tentei, não deu certo, problema, é que não te dá. Mas ficar com essa coisa guardada, se eu tivesse ido, Talvez tivesse dado dá certo, essa coisa não. Eu acho que a pessoa, quando ela tem uma vontade, que vem carregada de uma necessidade, ela vai. Ela vai, se você vai dizer a ela que lá ela vai passar fome. Mas se ela acreditar no que ela faz bem feito, como era o meu caso, eu sabia que eu era uma técnica de enfermagem muito boa e que eu ia cuidar dos meus pacientes de uma maneira especial, que os americanos iam reconhecer que eu era diferente. Então eu acreditei nisso e isso foi que me ajudou muito. Eu trabalhei, depois que eu fui trabalhar na área de cuidados, né? Eu cuidava de pessoas na casa e cuidava também em hospital. Então eles viram a diferença e isso fez muito bem para minha autoestima, né? E ser reconhecida. Eu fui até representada no estado onde eu trabalhei também como uma das melhores cuidadoras. Então, assim, é difícil. Até as americanas ficavam, né, assim, veio lá do país dela, venceu a barreira da língua e hoje ela trabalha aqui, foi representar todas as enfermagens, a enfermagem aí. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho, né? Sim. Do que eu faço. Então, assim, vá. Antes de você ir, se você não quiser passar todo o perrengue que eu passei, aprenda o idioma. Conheça, sobretudo, como funcionam as leis desse país que você vai. Porque se você não conhecer a lei de um país, você não pode andar nele assim como você andava no seu país. Porque lá, nos Estados Unidos, é muito diferente daqui, as coisas, né? As leis lá funcionam. Então, assim, você tem que saber o que é legal, o que não é. Por exemplo, ficar lá no país, as pessoas acham que pegou um visto, para 10 anos você entrar e sair do país, né? Ou em qualquer outro país. Mas ele não te dá direito de você ficar lá o tempo que você quiser. Entendi. Ele vai ter um carimbo te dizendo ali, você fica aqui 6 meses, ou 4 meses, ou até uma semana eles botam, né? Então, quando eles carimbam, se você passar daquela época, daquela prazo, você está ilegal no país. E se você fazer qualquer besteira, né, você vai ser detida e vai ser deportada. Sim. Então, conhecer a lei de um país e o idioma, para poder se sair, em caso você entrar em fria, é prioritário, antes de você sair. Então, se você for com a ajuda de alguém que vai te receber, que vai te abrir as portas para você, é uma aventura muito, né, interessante. Mas, e como eu fui, com a cara e coragem, sem falar a língua, sem saber nem onde eu ia. Eu tinha uma reserva para 3 dias no hotel. E depois desses 3 dias eu tinha que me virar para achar a casa, o trabalho que eu ia fazer, senão eu ia voltar. É uma curiosidade minha, né? Talvez seja a curiosidade aí de você estar do outro lado. O título de técnico de enfermagem aqui no Brasil vale lá fora? Não, não vale. Aí lá você ficou como cuidadora.
Cuidadora. Entendi. Eu fiz um. Não, e para fazer isso, você tem que estudar também. Você não pode chegar assim, eu ganhei um, que eles falam assim, um wave, né? Para começar. Uhum. Para começar, eles te dão eles trocam a sua carteira, né, de técnica de enfermagem, te dá uma permissão para você trabalhar até você fazer o curso lá. Uhum. Então eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu tinha 6 meses para aprender a fazer esse curso técnico de cuidadora e ter minha carteira e ir para o estado, fazer uma prova no computador, passar, mostrar que eu era capacitada para cuidar, entendeu? Assim, totalmente diferente as coisas funcionam lá. Então depois que eu passei dessa prova do estado, eu recebi minha carteira, foi que eu fui trabalhar em outras empresas, né? Entendi. Mas não é legal, não. Agora, você fala, curso superior. Quem tem curso superior e vai para lá na enfermagem e consegue, fala inglês bem fluente, pode conseguir se casar com um americano, pode fazer as provas, né? E depois ela tem que fazer mais 2 anos complementares lá para poder fazer as provas e receber o diploma de lá. Não é fácil, não. É porque é diferente o currículo. Entendi. O currículo dos Estados Unidos é diferente do currículo. Apesar que nós, aqui brasileiros, que trabalhamos na área de enfermagem, nós temos muito mais habilidade. Não quer dizer que nós temos conhecimento diferente, porque eles têm muito conhecimento também, né? Mas eles não sabem muito atuar como a gente atua aqui, porque a gente trabalha direto com o ser humano. Porque a gente põe a mão na massa mesmo. A gente põe a mão lá, não, lá é proibido. Na escola onde eu fui fazer o curso, quando me deram aquele boneco para me fazer passar a sonda, né? Eu falei, gente, mas eu sei fazer isso assim, fechar o olho. Eu trabalhei em CTI infantil, eu tenho muito costume com bebê, né? Recém-nascido, de alto risco. Então eu passo sonda nasográfica, eu passo qualquer outra sonda que precisar, sem isso. Mas aí, não, aqui só tem paciente médico, você não pode botar muito paciente assim. Então, assim, eu vi que era uma diferença muito grande do cuidado da gente, como técnica de enfermagem, e de uma cuidadora. Então, lá eles têm mais teoria do que prática, né? É porque a prática é proibido para as pessoas que não têm a carteira daquela coisa. Eu tenho um doutorado, não é um médico, né? Para fazer aquilo. Então, é assim a vida lá. Aqui, agora eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Eu contei que eu ia para lá arrumar um marido, né? Ai, meu Deus! Muita gente me pergunta isso. Foi fácil, achar sua cara metade, foi lá. Se você quiser saber melhor, você tem que ler meu livro. Porque se eu falar agora no ar, tudo que aconteceu, vai tomar um tempo danado, né? Entendi. Mas o meu livro, que chama Odisseia Internacional, eu conto toda a história da minha vida, né? Antes de ir para lá, um pouco antes, depois da separação aqui no Brasil, e lá, viver nos Estados Unidos. Então, é uma oportunidade muito grande, né? Essa vontade sua de escrever livro, de falar da sua vida, né? Um pouco do seu casamento que você viveu lá, a sua história. Você já tinha vontade de escrever livro aqui no Brasil ou essa vontade sua nasceu lá? Olha, falar sério, eu sou de uma família que tem muitas pessoas poetas, escritores, então assim, eu acho que já tem um berço, né? E eu sempre gostei de ler, né? Escrever não era assim meu sonho. Mas antes de eu ir para os Estados Unidos, eu escrevi um livro infantil para criança de leucemia. Mas eu não tive tempo. Quando meu visto saiu, eu não tive tempo para editar esse livro. É um livro pequeno, ensinando as crianças o que era leucemia, né, como era o que eu via necessidade das crianças saber isso, né? E eu escrevi de uma forma muito, muito bonita esse livro. Mas não tive a oportunidade de editar e fui embora para os Estados Unidos e até levei comigo esse livro. E depois que eu pensei assim, vou me aposentar, daqui uns dias eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei a escrever a minha história e achei que me dava um livro. Aí eu falei assim, vou tentar fazer, se der certo. E aí escrevi, gostei, e depois fui lá e lancei outros livros. E por aí acho que não vai mais sair livro, não. Eu agora não quero mais escrever, não. Eu quero só aproveitar a minha vida de outra maneira, sabe? Não quero escrever. Então fala um pouquinho deles para mim. Ela trouxe aqui, gente, pra gente dar uma olhada, né? Fala um pouquinho dos seus livros pra gente. Esse Três Inesperadas Histórias fala sobre o quê?
É um resumo assim pouco também, porque se ela falar tudo, vocês não vão comprar, né, gente? O primeiro livro foi esse aqui, ó. A Odisseia. Ele está editado em 3 idiomas. Espanhol, inglês e português. Mas só vende no Amazon lá. Então, para você pedir aqui no Brasil, você vai pagar um pouco caro por ele, né? Porque lá nos Estados Unidos você compra ele por $10. Sim. Aqui você para mandar o envio, tá, vai pagar mais caro, né? Eu estava pensando em editar ele aqui no Brasil, mas agora não vou ter tempo de fazer isso. Sim. Esse conta a minha vida, né? A minha odisseia, Então, né? se compra ele Minha pela trajetória. Amazon. Pela Amazon. Da Amazon.com. Sim. Bota meu nome lá, Ieda Castilla, e aí vê os meus livros. Sim. Esse Três Inesperadas Histórias surgiu também com uma vontade imensa de mostrar para as pessoas que migram para os Estados Unidos de várias maneiras diferentes, por vários motivos diferentes. Então, são histórias que eu posso dizer que foram reais, né? Que aconteceu. Mas eu não tenho autoridade de colocar essas pessoas expostas, né? Então, eu usei muita ficção para fazer esse livro, né? Usei um livro de ficção. Mas, se você ver, é o que está acontecendo hoje no mundo, né? São pessoas que estão arriscando a vida para ir para os Estados Unidos e não vale a pena. Porque se você ficar aqui no seu país e você lutar, você consegue. Por que a gente consegue lutar e sair lá fora? Porque a gente faz coisas que a gente não faria aqui, por vergonha. Por exemplo, você vai lá para limpar casa, apartamento, cuidar de pessoas. Aqui você faria isso, só que se você curso técnico de enfermagem, eu tenho uma carreira. Então, assim, você deixa o seu orgulho no chão, né? E pisa em cima dele e vai para ganhar dinheiro. Porque lá a gente faz o que eles não fazem, né? Exatamente. Então, aqui nesse livro, Três Histórias, eu conto uma história interessante sobre uma doença, uma cura, que é através da fé, né, das pessoas. Eu conto uma história de pedofilia, que está muito acontecendo no mundo hoje, né? E a outra história é sobre imigração, né? Pessoas que arriscam sua vida para ir para os Estados Unidos. Então é muito boa, são 3 histórias que você lê, não precisa você ficar correndo para ler, você lê uma, depois no outro dia você lê a outra, e assim, é um livrinho pequeno, né? E o segundo livro que eu editei, que eu não estou com ele aqui, estou só com o boneco dele, que foi o livro que eles dão pra gente, né? O primeiro livro, mas ele é grande, né? Grande do tamanho, né? E ele chama meu research por Deus, né? Minha busca de Deus, em português, né? A minha cabeça está pensando em inglês. A minha busca por Deus. Então, quando você está num lugar distante, você se apega muito à religião, para ter contato com pessoas, para ter uma família, que você se sinta seguro no lugar. E eu andei em muitas religiões diferentes, buscando esse apoio e buscando esse Deus que eu queria encontrar. E não encontrava respostas neles, nas religiões. Até que, um certo dia, eu tive essa coisa, esse como fala, insight, essa coisa que vem na sua cabeça, na sua memória, e que te faz perceber que Deus está ali do teu lado e Deus é tudo. Deus é tudo. Ele é uma energia que move o mundo. Deus pode ser a lua para você, pode ser um cavalo para outra pessoa que admira. Deus é tudo. Deus é a energia que está conectada com a gente, a energia maior, né? Então, quando você descobre isso, você diz, não tem um homem que é lá Deus, não, que vem salvar a gente no fim do mundo ou condenar a gente. Não existe isso. O que existe é uma força, uma energia. Essa energia é Deus. Ele que te faz ser uma boa pessoa, ele que te faz ser o que você escolher. O que você escolher. Você tem o livre-arbítrio, né? Para escolher o que você quer seguir. Quando você descobre isso, você começa a viver a liberdade que Deus queria que você, a verdade que você desvenda nisso aí é o que Deus quer que você seja. E outra coisa, né? O que você faz de bom, volta em dobro para você. É a lei do retorno, né, gente? Nem sempre volta em dobro, viu, Regina? Às vezes, essa coisa de volta em dobro, eu não acredito nisso, não. Eu acho assim, o que você faz com amor e você coloca você no lugar daquela pessoa, o retorno vem de qualquer maneira para você, lá na frente, entendeu?
Pode ser que não seja da mesma maneira, da mesma forma que você fez, pode vir de forma diferente, né? Mas você vai colher aquilo que você plantou. A lei da semeadura, né, É, gente? semeadura. Se eu semeio bem, você recebe bem. Se você Exatamente. faz de mal, você recebe mal, né? Porque, na verdade, tudo se refere a amor, né? Amor, a compaixão, Com né? o próximo, né? Com o próximo. Isso é tudo. Agora, uma pergunta que eu falei com meus seguidores, que eu ia te perguntar. Uma coisa interessante, que até eu tenho dúvida, viu, gente? Estou perguntando ela aqui ao vivo, porque hoje que ela veio aqui na minha casa. O tempo de serviço que você trabalhou aqui no Brasil, valeu para se aposentar lá fora? Ajuda. Por exemplo, eu tinha a opção de me aposentar lá, só lá, ou me aposentar aqui no Brasil. Né? Eu podia ter as duas aposentadorias se eu tivesse tido suficiente tempo de trabalho aqui no Brasil, que não foi o caso, né? Eu trabalhei 9 anos só aqui no Brasil e então eu não podia, tinha que pagar essa diferença, né? Não valia a pena. Então o que eu fiz? Os Estados Unidos tem combinou, né, em dividir esse tempo para enviar para lá, para contar, né, somar. Então, eu peguei meu tempo do Brasil, levei para lá, Estados Unidos, e aí ajudou a aumentar um pouco a minha aposentadoria lá, né? Mas, na verdade, seria bom eu ter as duas aposentadorias, a de lá e a de cá, né? Que eu acho que todo mundo que for para lá não deveria parar de pagar o INSS. Continuasse pagando, né? O FGTS, né? FGTS e tal. Eu até esqueço como é que é. Aqui é INSS, INSS, você aposentar. exatamente. FGTS é o fundo de garantia, o que fica retido, que você vai juntando o tempo que você vai trabalhando. Tá. Então, assim, quando as pessoas, eu acho assim, devem continuar a pagar particular. E lá tem isso? Tem, lá tem isso. Lá tem isso. Não tem nem esse negócio de carteira assinada que a gente tem aqui, essas coisas, não. Mas lá você trabalha, as empresas já recolhem e já fica lá. Se você quiser ter um plano particular, você também pode fazer, né, para contar quando se aposentar, que é pela união, as pessoas fazem. Uma outra curiosidade, mas para você aposentar lá, você tem que ser cidadã já americana ou não tem necessidade? Ah, tem. Tem que estar legal no país. Né? Como é que você vai participar de uma coisa que é um benefício do governo, né? Para aquele país, se você não faz cidadã americana. Então, você tem que ter cidadã americana para ter os direitos de ir lá, né? Entendi. Então, não adianta você dizer assim, vou para lá, quando eu estiver lá, eu vou me aposentar lá. Não, não é assim, não. Tem que ser igual aqui no Brasil, descontar também todo mês, você tem aquela quantidade de anos trabalhado, né? Por exemplo, eu tenho 21 anos de trabalho lá, né? Porque o resto eu trabalhei por debaixo do pano, que eu estava ilegal. Então, esse dinheiro que eu trabalhei ilegal não contou para a minha aposentadoria, porque eu recebi em cash, em dinheiro, espécie, né? Sim. Que era melhor para mim. Então, mas não foi, agora no final não foi melhor. Se eu tivesse pagado particular, tinha sido melhor, né? Está aposentada, né? Direito. Estou aposentada, com 62 anos, eu optei por isso, né, gente? Você tem a opção de se aposenta com 62 anos, você recebe 70% só da sua aposentadoria, né? Esse direito. Se eu me aposentasse com 65, eu tinha 100%. Mas eu falei assim, sabe o quê? Nós estamos vivendo um momento que depois dessa pandemia, a gente não sabe se amanhã está vivo. Para poder resgatar esse dinheiro todo que a gente trabalhou, eu digo assim, eu vou aproveitar logo, porque se me acontecer alguma coisa, eu já aproveitei algum dinheiro dele. Né? E não estou arrependido não, sabe? Eu acho assim, dinheiro não é tudo na vida, né? A qualidade de vida conta muito. E hoje eu quero me dedicar mais a meu lazer, que eu adoro pescar, né? E eu tenho um caiaque, e eu gosto de curtir a natureza, e eu quero fazer isso. Oxalá que um dia eu ganhe dinheiro com isso, como tem muita gente que faz canal, né? Agora eu vou perguntar, como o nosso canal é de animal, né, gente? Ela, como minha convidada, tinha muitos anos que eu não via, eu quis saber, uma curiosidade minha, como pode ser curiosidade de muita gente do outro lado também, como que foi a trajetória dela lá, né? Mas eu vou falar com vocês, não deixe de comprar não, porque aqui ela fala muita coisa a respeito do que ela não está me falando aqui na entrevista. Porque senão fica um vídeo também muito longo
E se ela falar de tudo aqui, vocês não vão comprar. Tem essa também, né? Então vocês, ó, vão na Amazon, procura Hiera Castilla. É, com 2 L. Castilla, com 2 L's. Meu marido é espanhol, né? Então... E compra o livro. O livro é instantinho, você lê. Você É. fica sabendo a história da vida dela. Mas eu quero saber uma coisa interessante. Como o meu canal abrange muito questão de animais. Aqui no Brasil, a lei é um pouco branda. Meus seguidores sabem. Às vezes você envenena um animal, você bate no animal. O tutor vai para a delegacia, dá o depoimento e sai pela porta da frente. Eu fico indignada com isso. Tá lá, né, o nosso delegado, o deputado federal lá, o Matheus Laiola, e o delegado Bruno Lima. Eles estão lutando para endurecer a lei sanção. Porque hoje em dia, gente, aqui no Brasil, responde pelo crime de maus tratos, fica com a ficha suja de fato, tá assim agora. Se você maltratar um animal e ele tiver alguma deficiência, vamos supor, igual o Sansão, que decepou as 2 perninhas traseiras dele. Quem fez isso tem que arcar, agora é lei, tem que arcar com as despesas do animal, não é o tutor. Eu queria te perguntar o seguinte, lá fora, com os animais, a lei ainda tá branda como aqui ou lá a lei funciona? Ó, eu não posso entrar profundamente nesse assunto, até mesmo porque eu não conheço toda a lei a respeito disso lá, né? Sim. Mas eu sei que a lei funciona lá para tudo, né? Se eles falarem isso é proibido e você vai pegar uma sanção por aquilo, né? Por exemplo, eu vou te falar uma coisa dos animais lá que as pessoas respeitam. Por exemplo, lá ninguém deixa animal fazer cocô na rua, sem pegar. Porque ele toma uma multa de $500. Então, a pessoa é consciente disso, ela não vai. Porque se ela estiver sendo filmada por algum lugar, alguma câmera, a pessoa vai entregar ela às autoridades e ela vai pagar uma multa de $500. Então, quem é que quer perder $500? Então, você anda com seu saquinho para evitar, né, tá fazendo essas coisas, seu animal. E eu já vi muitos casos de pessoas, assim, como eu moro em condomínio, as pessoas que maltratam animais, né? E se o dono quiser, na hora, chamar a polícia para ele, ele vai preso. Ele vai preso por maltrato. E fica mesmo atrás das grades? Porque aqui no Brasil fica preso. Se ele não tiver antecedentes criminais, ele pode pagar um advogado para tirar ele, pagar uma multa enorme, que talvez seja uma coisa que ele não tem dinheiro para pagar, tem que tomar empréstimo, né, para pagar, que não é barato as multas lá. E depois ele fica com o nome sujo. Como se fosse um crime. Um delinquente. Fica tá mais ou menos igual que eles estão tentando fazer. Fica como um delinquente e não é bom, né, gente? Você ter o seu nome sujo, né? Queimar o nome por causa de maltrato com animais. Porque o animal tem alma, ele é um ser vivo, né? Se você não gosta de conviver com os animais, então também não maltrate, né? Trate bem. Doa. Se tem um animal que não quer mais, doa, gente, doa. Tem muita ONG aí que faz mensalmente um dia de adoção. Aqui no Brasil, por exemplo, tem lá, eu não sei. Tem também. Doa o animal. Você não quer aquele animal mais, cansou dele? Pra que você vai maltratar? Você vai bater? Você vai chutar? Igual eu vi um vídeo. Eu sou contra, porque eu tenho cachorro e amo minha cachorrinha. Ela é minha vida, nossa. Pois é, meus seguidores sabem, eu gosto dos meus bichos aqui, todos. Então, assim, não quer mais? Doa. Não precisa de maltratar, não precisa de matar o animal, né? De jeito nenhum. Não precisa, o que né? Você não quer, eu digo assim, Regina, o que você não quer pra você não faz pra ninguém. Nem para um animal. Nem quer um ser vivo, nem pra uma planta. E outra coisa, uma planta, eu digo já assim. Né? Tem vida, ele não é dotado da mesma inteligência que a gente, Às mas vezes ele é inocente. Eu tô chegando à conclusão que os cachorros às vezes sabem muito mais que a gente, porque eles observam muito e respeitam, sabe? Porque eu acho assim, eu penso que eles são tão inocentes,
você pode bater nele e sair pra rua. Quando você voltar, ele tá lá sentadinho, banando rabinho, te esperando. Por quê? Porque Isso ele é tem inocência, gente. consciência, né, das coisas. Pois é, por isso que eu falo que, assim, eles são uns bichinhos inocentes. Então, assim, não quer, doa. Deixa numa ONG para adoção. Mas eu de acordo. Já é uma saída para ele de conquistar uma outra família que vai amar ele, que vai cuidar dele da forma que ele merece. Se você não quer cuidar, mas não maltrate, né? Eu acho assim, eu penso dessa forma. Claro, né? absolutamente. Tá certíssimo. Né? Então foi bom, Oi, Regina. Foi um prazer ter encontrado com Eu você. que te agradeço Tudo de bom. por você ter Você vindo fica com esse aqui no meu coração canal. maravilhoso, né, com os animais, e sei que você é com todo mundo assim. Transferiu isso pro lado, né? Pro lado humano dos animais. Parabéns pelo seu canal e espero que as pessoas comprem meu livro aí para poder ajudar. Gente, não esqueça, tá? Então, clica no Amazon. Amazon. Bota Busca seu nome. Meu nome e os livros, né? Coloca o nome do livro. Isso. Aí o livro que vocês quiserem, gente. Pode comprar os dois, gente. Porque deve ser tão caro assim, não é possível, né? Não, em dólar, se você transferir para dólar, com mais o envio de lá para cá, não sei quanto ficaria uns R$50. O que você faz hoje com R$50, gente? Faz nada com R$50. Você vai numa feira, você compra lá 2 litros de leite, umas 3 sacolas de verdura, você já gasta R$50. Né? E aqui você fica sabendo como é que é a vida lá fora. Pra ver se você anima aí. Ou desanima. Ou você anima ou você desanima. Então aqui, ó, 2 dicas valiosas pra vocês, viu, gente? Tô indicando porque é minha amiga de muitos anos, a gente estudou junto, fizemos estágio junto, trabalhamos no mesmo hospital junto. É uma pessoa experiente, como ela mesma falou, 25 anos lá. Não é pouco tempo, não. Então ela pode falar de cadeira, se vale a pena ou não ir pra lá, tá? Eu tenho vontade de ir só pra passear. Um dia eu vou lá pra passear na casa dela. Com certeza. Mas pra morar, acho que eu não quero,